no futebol. É um negócio de louco. E temos que também admitir o seguinte, o campeonato brasileiro, não sei se no mundo afora é assim, tem times que são craques, exímios times de primeiro tempo. São ótimos no primeiro tempo. Fazem um primeiro tempo espetacular. Aí vê o segundo, é um horror. Ou jogam muito menos que jogaram no primeiro. É o caso do Cruzeiro. O Cruzeiro fez no primeiro tempo que podia ter goleado o Santos. Veio para o segundo tempo morno. Mas foi, para mim, prejudicado aí pela intervenção do VAR. Sem brincadeira. Acho que uma falta não foi falta, disputa de bola normal ali. O Zé Rafael e o MP10, sei lá como é que chama ele e tal, né? Grande jogador do Cruzeiro. Eu não vou opinar na enquete mais uma vez, porque acho que todo mundo. Foi uma lambança geral. A intervenção do VAR é uma lambança geral. No jogo do Palmeiras, no jogo do São Paulo, no jogo do Vasco e outras cositas mais. Então, olha, o Arnaldo, que é um vamos dizer assim, é um combatente antigo, desde que o VAR foi criado aqui nos nossos campeonatos, deve estar muito chateado, muito triste, arrasado. E eu estou ao lado dele, ombro a ombro. O VAR é uma instituição ridícula, atroz, que só atrasa o nosso futebol. Portanto, não me incorporo a essa enquete, porque ela não merece incorporação nenhuma. Muito bem. Juca Kfouri, você de cara, dê as metas de like e, por favor, o seu bom dia. Se quiser já entrar no campo Palmeiras aí... Vai com calma, hein? Sem 10 mil likes. Vai com fé. Bom dia, eu estou realmente decepcionado com o nosso público que na sexta-feira negou os 10 mil likes. Só um parênteses, então, Juca, chegamos à audiência brutal já, hein? 5 minutos de programa. Mas mesmo com audiência brutal, eu, só para contrariar, vou ficar numa taxa baixa, piso de likes, 7 mil e segue a luta. Se você quer que eu fale do Palmeiras, eu falo. Eu falo que, primeiro, o que aconteceu na madrugada do domingo, lá no CT do Palmeiras, precisa ser rigorosamente apurado. E os 5 terroristas que fizeram o que fizeram, jogando bombas contra o portão, lá dentro do CT, como você está vendo aí nas imagens, o carro parando, os 5 terroristas descendo, né? Claro, devidamente mascarados, né? Porque são todos eles muito machos. Esses 5 covardes têm que ser presos. E hoje em dia você tem mecanismos para identificá-los um a um. Então, essa é a primeira coisa. Eu sou perfeitamente capaz de compreender que, nesse clima, o Palmeiras tenha feito o péssimo primeiro tempo, né, que foi -0 a -0 com o Ceará, de tão ruim, né, num estádio gelado de temperatura e de manifestação, né, só 27 mil pessoas, é o pior público da Casa Verde neste ano, exceção feita a um jogo do Paulistinha, logo no começo. E concordo com o Danilo que, apesar de tudo, o fato de o Palmeiras ter saído perdendo por 1-0 e ter virado o resultado, acabou sendo um resultado extraordinário para o Palmeiras. Discordo, já antecipo, do Mauro em relação ao pênalti, que para mim foi claro, porque não só o braço dele, o braço do zagueiro do Ceará estava aberto, como ele mete a mão na bola, ele faz o gesto de meter a mão na bola. Então, para mim, o pênalti é absolutamente indiscutível. Discutível é o lance inconclusivo do impedimento. E aí que eu quero fazer menção à minha manchete, porque eu tenho dito há anos que espero o dia em que um treinador beneficiado pela arbitragem reconheça ter sido beneficiado, e de alguma maneira o Abel Ferreira fez isso, ao dizer que calha de o Ceará ter sido prejudicado como ele avalia que o Palmeiras foi contra o Corinthians. Claro que ele não fez o mesmo drama quando
que fez quando o Palmeiras, na avaliação dele, foi prejudicado contra o Corinthians, mas fez menção ao fato de que o Ceará tem direito a reclamar do VAR a lenha, né? Do VAR antiquado que a CBF bota no seu campeonato. E chamo a atenção que ele é fogo na jaca, como diria José Trajano, porque se na quarta-feira, depois da derrota para o Corinthians, ele lembrou que o Corinthians não ganhou nada ou quase nada nos últimos tempos, desta vez ele lembrou que ele não entende a repercussão da derrota, da eliminação do Palmeiras, quando houve time eliminado por time da Liga B. E aí, evidentemente, ele está fazendo referência ao São Paulo. Um cachorro histérico, que não pode falar do Abel que ele reclama aí no fim. Mas não há de ser nada. Au para você também. Não precisa intimidar, não, porque cão que ladra não morde. Não morde, não. Mas, enfim, é isto. Ele deu uma cutucada no São Paulo que entra de Pilatos no crédito, não tinha nada a ver com isso, mas ele queria que a torcida do São Paulo reagisse mal. E a torcida do São Paulo não reagiu mal, pôs 40 mil pessoas no Morumbi para ver a boa vitória ou o bom triunfo contra o Vitória. Como a torcida do Flamengo também não reagiu mal à eliminação, pôs 65 mil pessoas no Maracanã para ver, a meu ver, melhor do que o Bahia 3, Fluminense 3, foi o jogo Flamengo e Mirassol. Parabéns ao Mirassol, porque realmente está mostrando que é time para fazer bonito até o final do Campeonato Brasileiro. Cachorro é São Paulino, né? Cachorro é São Paulino. Estava defendendo São Paulo. Lembrando que o Abel, ele mesmo também foi eliminado por um time da Série B na Copa do Brasil, contra o CRB aquela vez, lembra? Foi. 2020. Não é só os outros que são eliminados pelos times da Série B, ele também já foi. E mas, não Danilo, teve aquela vez esta mesma reação. Será que ele ainda não entendeu o que é um Palmeiras e Corinthians? Exato. Pois é. Talvez esteja entendendo agora da pior forma possível, né? Foi xingado e tudo mais. Mas, Danilo, vamos lá. É copo meio cheio, copo meio vazio. Ganhou. Tá lá na cola. Não jogou tão bem, teve questão de arbitragem, teve bomba. E aí, teve o Abel reconhecendo um erro. O saldo final, para mim, é positivo. Se você considerar que o Palmeiras... Tem o Carlos Miguel na jogada aí também, né? Pode falar também. Tem o Carlos Miguel, O saldo, para mim, é positivo se você considerar que o Palmeiras vem de uma eliminação traumática para o seu principal rival, que balançou toda a estrutura, que fez a torcida xingar o Abel, que fez a torcida xingar um por um dos jogadores, que fez a torcida fazer esse ato de terrorismo que a gente viu abrindo o programa. O Palmeiras saiu atrás num primeiro tempo e que teve toda a posse de bola, mas não conseguiu fazer absolutamente nada com o Ceará. E aí o Ceará, no primeiro chute a gol, fez 1-0. E dali pra frente, o estádio já começou a xingar de novo, reclamar, e eu falei, vai perder. E aí tirou forças para vencer, para fazer a virada. Saldo positivo para mim, não só pelos 3 pontos, mas também porque o Abel, pela primeira vez, acho que nos últimos tempos aí, colocou um time com Vitor Roque e Flaco Lopes jogando junto. Eu achei boa a reação da equipe quando ele fez essa mudança tática e achei melhor ainda ele na coletiva admitindo que essa é uma possibilidade dele jogar para as próximas partidas, já que o Palmeiras, nesse 4-3-3 tradicional que a gente está acostumado, não tem rendido o futebol que a gente espera. Porque o Facundo às vezes não está bem, ou porque ontem, como foi ontem, o Sousa não estava bem. E aí, quando o Abel faz esse 4-4-2, foi um bom jeito de o Palmeiras jogar. Uma boa atuação do Flaco, como disse nosso amigo aí no Superchat agora há pouco. Então eu tiro do copo, eu acho que é pro copo meio cheio. Ontem, novamente, a gente viu protestos da torcida. A organizada xingou de novo a diretoria e xingou o Abel e xingou os jogadores. E aí houve uma reação ainda maior de boa parte do estádio xingando a torcida organizada, o que deixa bem clara a divisão que tem no momento no estádio. Não querendo dizer que a torcida organizada não tem importância, né? Nada disso, apenas mostrando, explicitando que não é um consenso que o estádio largou a mão do Abel, o palmeirense largou a mão do Abel. Não, há uma divisão e aí a gente precisa ver. O Abel falou na coletiva, né? Vai ser difícil explicar para minhas filhas. E na hora que ele estava falando isso, eu lembrei que quando ele desistiu do contrato que ele assinou com o time do Catar,
O motivo dele ter desistido foi também a família. Então a gente sabe que a família pesa muito nessa decisão do Abel. Fato é que, eu insisto, ele tem que fazer esse time jogar bola. Talvez no 4-4-2 com Vitor Roque e Flaco Lopes seja uma alternativa. E gostei também da parte da coletiva que ele fala sobre o arcaico. Eu repito aqui a mesma coisa que disse quando vi Palmeiras e Corinthians e falei do lance inconclusivo. Não dá pra gente ficar vendo esses milímetros decidindo pontos. Seja na Copa do Brasil, seja no Cruzeiro e Ceará, no São Paulo e Fluminense, ou agora no Palmeiras e Ceará de novo. O que muda é a vítima, o que muda é quem está reclamando. E sobre o pênalti, estou com o Juca, estou com o Condé, técnico do Ceará, que também admitiu para ele que foi pênalti. Acho que não tem muita reclamação nesse lance. Agora do VAR, sim, é o lance inconclusivo que a gente vai ver a cada rodada. Na próxima rodada, certamente, a gente vai ver outra vítima. O que muda de rodada a rodada é a vítima. A gente vai mostrar daqui a pouco a análise de alguns árbitros que foram ouvidos aqui pelo UOL, mas antes quero passar a bola para o Arnaldo sobre o que foi mais importante nessa história do Palmeiras. Protestos, vitória, Abel reconhecendo que pode ter tido um erro, é o Carlos Miguel, corintiano, esqueci de falar do Carlos Miguel, é verdade. E aí, tá vindo mesmo, né? Não, desculpa, Arnaldo, só para falar, o Carlos Miguel, Palmeiras começou essa conversa no meio da semana passada, já chegou num acordo, tem acordo com o Nottingham e com o próprio Carlos Miguel, e vai oficializar aí nessa semana a contratação do goleiro. Eu acho que é uma boa contratação, um goleiro de 26 anos que saiu bem tecnicamente do Corinthians, né, mal no aspecto de ambiente, estava encostado lá no Nottingham e aí o time avisou que já não ia contar com ele. Eu acho que é uma boa preparação para o futuro, visando que o Lomba sai no final do ano. E aí o Palmeiras fica com o Everton, Carlos Miguel e mais algum goleiro da base, precisa ver quem vai ficar lá. Mas é uma boa preparação. O Palmeiras que insiste, né? Que é um bom sinal de planejamento. Já está fazendo isso agora com o Kelvin, já sabendo que o Marcos Rocha vai sair. Tinha feito isso com o Evangelista, sabendo que o Rios ia sair. Eu acho que é um bom sinal de planejamento da diretoria do Palmeiras. Gostei da contratação do Carlos Miguel. E aí, Arnaldo? Agora, se levar esse rapaz para jogar em Itaquera, será provocação. Podia fazer a estreia. Palmeiras e quarta rodada, eu acho, do segundo turno. Podia ser a estreia lá em Itaquera, hein, Juca? O que você acha? Vai tomar um frango. Ele saiu mal do Corinthians. Já, em Corinthians, jogo do Corinthians. Mas fala aí, Arnaldo. Falando em ex-goleiros do Corinthians, o Cássio também deu uma declaração boa ontem, depois do Cruzeiro e Santos, para a gente ficar atento. Bom, podemos pegar pelo... Você falou tantas coisas envolvendo o Palmeiras, vamos pegar pelo Carlos Miguel essa última situação do Danilo, do time que está sendo preparado para o futuro, e é assim que o Palmeiras investiu para 2025, né? Jogadores jovens, prioritariamente, com um projeto não só para 2025. E aí, tem uma coisa que não casa. A gente não sabe se o técnico, que está indicando, avalizando todos esses jogadores, vai ficar, né? Se ele tem mais 5 meses, 4 meses de Palmeiras, e tudo que ele vem falando e acontecendo indicam que ele não ficará, como o Danilo disse. Né? A questão da família, a questão das filhas, o xingamento, a falta de paciência. Então o Palmeiras está se planejando para o futuro, e assim tem que ser, mas possivelmente não vai ser esse treinador que comandará esses jogadores que estão chegando em 2026. Até lá, até o final do ano, como disse o Danilo, e acho que essa é a situação, não é só Palmeiras e Corinthians, o Palmeiras e Corinthians pesa muito, o Abel conseguir transformar a quantidade de ótimos jogadores que o Palmeiras contratou num bom time de futebol. Isso não aconteceu até agora. Não é um time desprezível, porque ele consegue, pelo histórico, pela consistência, regularidade, sempre pontuar. De uma forma ou outra. Tanto que ele está na briga pela liderança do brasileiro sem jogar bem esse campeonato. Né? Ele não jogou bem esse campeonato até agora e está na briga pelo título. Na Libertadores, acho que ele jogou bem. Né? O jeito de Libertadores, a fase de grupos, é o que tem a melhor campanha. Vai entrar com as vantagens a partir aí do meio de semana para a Libertadores. Na Copa do Brasil, ele caiu por um rival que jogou melhor que ele. E aí, vamos lá. Vamos agora ao segundo aspecto, o aspecto emocional, o atentado e tudo mais. Ou o atentado e a repercussão, como ele diz na entrevista, em relação às outras eliminações, como o São Paulo para o Atlético do Paraná. O Abel, ele pode ser irônico quanto ele quiser, mas ele não consegue, ou ele ignora de forma estratégica sempre o contexto nas declarações dele, né?
Por que o Palmeiras é mais cobrado que o São Paulo hoje? Na opinião de vocês? Porque tem mais condições. 500 milhões a mais. Porque tem mais condições, né? De ser um time protagonista, de vencer seus adversários, de jogar bem com... É aquilo. O São Paulo tem investimento zero em jogador e o Palmeiras tem investimento não sei lá quanto. Qual a caixa agora, Danilo? Eu não sei. Tá quase em 600 já. Quase em 600. Então, 600 milhões de reais contra zero em direito federativo, acho que implicam uma expectativa ao menos maior, né? Então, existe a expectativa em relação ao Palmeiras, como em relação ao Flamengo, como em relação ao Botafogo, aos principais, e depois a gente vai falar do Santos, que sai bem por fora dessa discussão de quem investe, a gente espera bastante. Existe a maior expectativa em relação a quem investe mais, e o Palmeiras está aquém, né? E aí eu acho que o que tem machucado ele é a falta de colo da torcida do Palmeiras, de compreensão da torcida do Palmeiras, como a torcida do São Paulo tem demonstrado há uma década, por exemplo. Isso machuca mais o Abel. O Juca falou sobre isso. Não sei o quê. Teve sequela a eliminação do São Paulo. O goleiro não voltou pro São Paulo, foi embora para Caxias do Sul. Certo? Imediatamente. Agora, a torcida do São Paulo foi lá, 40 mil pessoas, incentivar o time contra o Vitória. Não para jogar pela liderança como está o Palmeiras, para jogar pelo limbo da tabela. Né? Existe uma compreensão, uma conexão maior da torcida do São Paulo com o time dele hoje e do Corinthians também, do que o Palmeiras. E isso talvez choque o Abel, né? Nesse mundo das rivalidades paulistanas. Talvez ele imaginasse que por tudo que... Ele sempre cita isso, né, Danilo? Sim. Por tudo que ele fez pelo Palmeiras até hoje, ele fosse tratado com uma... E é bom lembrar que a torcida aplaudiu o Palmeiras quando caiu pro Flamengo e pro Botafogo. Vamos lembrar, né? Não é que é sempre assim. Eu acho que nesse ano, o Palmeiras, ou do ano passado para cá, é um acúmulo de coisas, o Palmeiras está devendo e o Abel também, como treinador de futebol. E aí, em relação à questão da arbitragem, que ele também sempre cita para lá ou para cá, acho que aconteceu uma semana depois e tal, a arbitragem brasileira é a mesma desde que esse maldito VAR veio ao país, né? Como diria o Trajano. A arbitragem brasileira já trocou o comando 3 vezes. Ela é inimiga do gol, então ela fica procurando coisas para anular gol, e ela é amiga do pênalti. Essa é a arbitragem brasileira com o VAR, desde que o VAR chegou. E mais, os caras que comandam o VAR, e são vários, tem um comandante do VAR e vários, são covardes, porque eles não aparecem. Você mal sabe o nome do cara. Então, agora, segunda de manhã, nesse frio aqui, se o cara estiver em São Paulo, ele está tomando um cafezinho tranquilamente dele na padaria. O árbitro não. O árbitro está com a cara dele ali. Ele está no estádio, está com um monte de gente falando no ouvido. Então, quando o VAR intervém numa situação para dar um pênalti, ele precisaria ter muita convicção. E hoje que a gente fala... Depois a gente vai falar do lance do Cruzeiro e do Santos. Wilton Pereira Sampaio. Sim, alguém ouviu que o VAR... O fulano, porque é fulano, não passa nem o nome dele. O fulano falou para o Wilton Pereira Sampaio ir ao VAR, ou no jogo do Morumbi, pro péssimo Bruno Arleu ter ido até o VAR. O VAR brasileiro é covarde, não tem cara. Covarde. O Rodrigo Sintra. O Rodrigo Sintra, que é o comandante da arbitragem, é covarde, não aparece. Eu, quando tento fazer, para mim, a minha missão jornalística é mostrar a cara do Rodrigo Sintra todos os dias e mostrar a cara do VAR e o nome do VAR. Porque eles interferem no jogo e no dia seguinte está tudo bem. Né? Eles não têm essa pressão que o árbitro tem, que o técnico tem, que o time tem. É muito cômodo. É uma indústria, né? E é uma indústria falida. Não em termos financeiros, falida em termos morais e de repertório. Não tem tanto cara preparado para operar VAR ou para dar palpite. E é um monte de palpiteiro no jogo, cara. Então, se você no Brasil nunca teve aquela coisa, mínima intervenção, nunca teve, que a decisão do árbitro em campo seja respeitada e o VAR consiga melhorar na coisa técnica, na linha, né? na bola entrou ou não, porque dar mais interpretação ao jogo é tudo que a gente não precisa. E os caras do VAR são os caras mais folgados e covardes que existem. Vou passar a bola para o Mauro, mas já que a gente começou a entrar no assunto arbitragem, ele pode falar bastante do Palmeiras, porque tem essa questão de dentro de campo, mas
Árbitros foram ouvidos aqui no UOL sobre o lance, sobre o jogo, né? Palmeiras e Ceará. E alguns falaram, estão de um lado, outros de outro. Por exemplo, vou falar aqui, ó. O Alfredo Loeblin, Emílio Marques, João Paulo Araújo e Ulisses Tavares disseram que o pênalti foi marcado corretamente, tá? Pela arbitragem. Já Manuel Serapião discordou e disse que não se analisa esse tipo de lance em câmera lenta. Mauro, muitos assuntos. O jogo, o Abel, a arbitragem e etc. Aliás, a sua manchete foi sobre a arbitragem, né? Árbitros que não deveriam apitar. Mas por outra razão, né? Aí pela sabotagem ao futebol, não por lances polêmicos. É o árbitro que marca a falta o tempo todo, qualquer contato, impede qualquer jogo de marcação de pressão alta, porque você tenta roubar a bola no ataque, você toma a bola, o jogador se joga e aí o cara marca a falta, então não dá para jogar dessa maneira. E aí você nunca vai ter um futebol no Brasil na qualidade dos jogos do primeiro escalão do futebol europeu. Nem parecido, porque a proposta mais moderna do futebol hoje é essa. Times fortes fisicamente, com jogadores participativos, atacantes que roubam a bola, mas você vai dar o bote, o sujeito encostou, já cai. Sábado, tanto o Mirassol quanto o Flamengo, todo mundo estava irritado com o árbitro, porque o jogo foi sabotado. Foi um bom jogo. Seria melhor se tivesse um árbitro que entendesse um pouco a dinâmica do jogo. Bem, essa matéria, eu acho que ela deixa claro que, ao contrário do que foi dito aqui antes, pelo Juca, o lance não é indiscutível. O pênalti é discutível. Tanto que está sendo discutido, né? Então, é discutível. Aquela bola, naquela velocidade, o jogador não abre nem o braço, bate no chão, bate na mão, é discutível. É sim discutível. E o contexto do que eu escrevi, que foi o que motivou o comentário do Juca, já que eu não havia me manifestado a respeito até então, obviamente, ele deve ter lido, não é esse lance apenas, mas é o contexto dos jogos do Palmeiras. Isso está sendo normalizado. O time de onde sai a maior quantidade de reclamações contra a arbitragem é o time onde, segunda rodada, Palmeiras e Sport, um pênalti discutível foi marcado, gol do Palmeiras. Um outro que depois a própria CBF, até a CBF admitiu que não foi, que nem houve contato com o Rafael Veiga, foi marcado 3 pontos na conta. Semana passada, um outro pênalti discutível. Houve ou não houve o trançapé? Discutível. Não dá para ter certeza. Nenhuma câmera mostra um detalhe do tal trançapé. Então fica a distância, fica a interpretação. Na dúvida, marcado de novo. Estava 2-0, terminou 2-2, mais um ponto. E ontem o jogo muda a partir desse pênalti. Que o árbitro em campo, bem colocado, não viu o pênalti, mas quando o VAR chamou, ele foi lá e marcou. Ele teria coragem, no Allianz Parque, onde tanto se reclama de arbitragem, o tempo todo, onde até a palavra esquema foi usada por um integrante da comissão técnica, certa vez. Esquema, não foi que ele falou? Esquema. Ele sistema. Ele teria coragem, o árbitro, de chegar ali e discordar do VAR? Que, como eu disse, o Arnaldo está numa cabine no Rio de Janeiro, lá na CBF, né? Tomando um cafezinho. Tomando um cafezinho. Ele está disposto. Ele vai, não, o cara vai pela lei do menor esforço. Então, assim, esse é o ponto. Isso o que acontece. Coincidência, eu não sei por que eles marcam. Eu sei que de onde mais sai reclamação, mais sai esse tipo de marcação. Isso está na tabela do campeonato. Isso tem que ser falado também. Se aqui em São Paulo não repercutiu, pega a repercussão lá no Norte e Nordeste, para ver. Em Pernambuco, em Ceará, a imprensa, a torcida. É diferente daqui. É diferente. Então, acho que isso também tem que ser falado. Porque eu vejo muita gente escandalizada com o que houve em Belo Horizonte e achando normal. É um lance discutível, sim. Alguns podem achar que sim, outros que não, mas tem um combo muito curioso aí. E é de onde mais vem reclamação. E é muito conveniente você reclamar o tempo todo da arbitragem, pressionar o tempo todo da arbitragem, perturbar a arbitragem, e um belo dia, quando vence, olha, hoje talvez eles tenham razão de reclamar. Ah, que legal. Dá um tempo, meu irmão. Para com isso. Para com isso, né? É um deboche isso, gente. Faça meu favor. Sutil, né? Não, pode ser. Cara de pau, pô. Muito bem. Bom, para o Danilo foi inconclusivo. O negócio do... O impedimento, sim. Para mim foi pênalti bem marcado e lance do impedimento inconclusivo. Você também acha o quê? Eu não acho pênalti, eu acho... Continuo... Para mim é penalidade máxima, não é penalidade mínima. E o Mauro tem razão da recorrência de pênaltis para o Palmeiras, mas eu acho que isso é natural por conta da reclamação sistemática e pressão sistemática que existe. E é uma coisa mais antiga do mundo isso. O Mirassol tem o mesmo número de pênaltis do que o Palmeiras marcado e o Mirassol não reclama. Sim, enfim. Talvez também tenha uma boa vontade em relação ao Mirassol, mas é isso. No Allianz Parque é muito difícil alguma coisa contra o Palmeiras pelo ambiente que se cria. Sobretudo pela comissão técnica, é sistemático, né?
O Juca já falou, né? Ele achou que foi pênalti. Eu, cara, no padrão brasileiro, eu acho que tudo bem marcar um pênalti desse, porque bate na mão e é pênalti toda hora. É o que nós estamos falando, é discutível, foi a discutível, palavra. essa é a palavra. A questão é essa, não é indiscutível, é discutível, esse é o meu ponto. É discutível. E o que não é indiscutível é que várias vezes tem acontecido em situações que o time está em dificuldade e tem um pênalti. E lances discutíveis. Isso não é discutível, porque é fato, gente. Ou eu falei alguma mentira aqui. Você tem 3 jogos, curiosamente, contra 3 times do Nordeste. Que é uma coincidência. 2 fora de casa. Isso está na tabela do campeonato. Tem que ser falado quando for contra o Cruzeiro, a favor do Flamengo, do Cruzeiro, do Botafogo, tem que falar também. Agora, é tanta pressão que se faz dentro de campo que às vezes chega aqui fora. E a gente não fala. Tem que falar. Tem que falar. E aí, Trajano, o que você achou? Primeiro que entrou em campo inconclusivo, no lugar do sobrenatural de Almeida. Isso. Inconclusivo agora entra toda semana. Eu sou de um tempo que a gente ficava na tribuna de imprensa do Maracanã. Não sei se o Mauro acho que não pegou isso. Peguei, porque claro. Mais antigo. Não, mas o que eu vou contar é o seguinte. A gente ficava na tribuna e aí estava acabando, eu vendo o jogo do Maracanã. E tinha o jogo lá em São Januário. Sempre no finalzinho do jogo, o alto-falante do ADEG informa. Em São Januário, Roberto Dinamite de pênalti, Vasco 1, sei lá o quê, 0. Só para lembrar um pouco. Isso não é folclore, história. Trajano. Isso não é folclore, isso aconteceu muito. Mas muito. É verdade. Eu era molequinho, eu cresci ouvindo isso do rádio. Estava escutando o jogo do Fluminense, digamos, Fluminense e Botafogo, tá? Vasco e Bom Sucesso em São Januário. Aí tá lá, de repente, acontecia. Isso aconteceu muito. Também só para fazer uma comparação com o que nós estamos falando aí. Olha, é o inconclusivo. Âncora, fala por um inconclusivo, agora para fazer parte do programa. Porque já faz parte do VAR. Né? Boa. Inconclusivo, é a nova moda agora. O que não está tão inconclusivo, porque está bem inconclusivo também a nossa enquete, Trajano. Como você acha que está? Que é justamente sobre qual erro do... Está inconclusiva. A enquete está inconclusiva. Não, vamos te falar aqui. Pera lá. Nome do VAR do Allianz Parque. Vou dar o nome de todos os VARs. Depois, VARs, né? Você procura a foto depois. Igor Júnior Benevenuto. Tá? Igor Júnior Benevenuto é o cara do VAR do Allianz Parque. Qual foi a pior intervenção do VAR na rodada do Brasileiro? Quem você acha que está na frente, Trajano? Olha a enquete aí na sua tela. Cruzeiro e Santos. Errou. Cruzeiro e Santos, 23%. Vasco e Atlético, 5%. Palmeiras e Ceará, 51%. E São Paulo e Vitória, 21%. Por enquanto, tá nessa. Bom...